Pessoal, uma boa tarde, tudo bom? Estamos aqui com mais um vídeo e agora a gente vai trazer essa série de vídeos explicando um pouco sobre as legislações militares do estado do Pará, tá bom? A gente vai começar com o Código Estadual de Segurança contra Incêndio e Emergências, que foi o que os senhores votaram no Instagram. O que que acontece, pessoal? Geralmente as pessoas elas têm uma visão do bombeiro somente atuando em situações operacionais, apagando incêndio ou trabalhando de guarda-vida na praia. Só que o que que acontece? O trabalho de bombeiros, ele é muito amplo. Tem várias e várias situações que vocês poderão trabalhar dentro do Corpo de Bombeiros, se você for um dos aprovados, tá bom? No último CFP. Essa lei do Código Estadual de Segurança contra Incêndio e Emergências é a lei número 9.234, particularmente é uma lei que eu gosto demais, tá? No seu artigo 1º, ela diz: fica instituído o Código Estadual de Segurança contra Incêndio e Emergências, com o objetivo de estabelecer diretrizes gerais de segurança contra incêndio e emergência, bem como estabelecer parâmetros de crescimento e distribuição nos municípios das unidades bombeiro, de modo a proteger a vida e reduzir danos. Um dos primeiros pontos que a gente observa, tá, pessoal, é que aqui a gente está falando sobre incêndios e emergências, certo? Então, o que que acontece? A maioria das pessoas, elas acreditam que o corpo de bombeiros só atua quando o incêndio ou as emergências, elas já estão pré-estabelecidas, o que é um erro. O corpo de bombeiros, ele trabalha inicialmente de forma preventiva. Então, o que que acontece? Se você detecta que aqui, por exemplo, na cidade que você mora, não tem tantas ocorrências de bombeiro, significa que o sistema preventivo está funcionando, principalmente no que tange a incêndios e emergências dentro de estabelecimentos comerciais. Porque isso é outra dúvida que as pessoas têm, tá? Sempre que você abre um estabelecimento comercial, você quer fazer, por exemplo, vender gasolina. Você pode? Pode. Mas antes de você começar a vender gasolina, tem uma série de documentos que você precisa ter. Você precisa ter o documento do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, da Secretaria de Meio Ambiente, da ANP. Então, perceba, dependendo da atividade econômica que determinada pessoa vai executar, ela tem que necessariamente retirar licenças. Então, esse sistema que vem regulamentar, através da Lei 9.234, ela mostra os requisitos e pré-requisitos mínimos para que uma edificação possa funcionar dentro de determinados limites de segurança. Isto é, o Corpo de Bombeiros, ele faz uma série de exigências dos estabelecimentos para que eles possam funcionar e assim garantir que aquele estabelecimento ele não vai ter emergências e também não vamos ter incêndios. E se por um acaso vier ter, a gente tem os meios para controlá-los, tá, pessoal? A gente possa controlá-los de imediato. O artigo 3º, ele vai falar sobre os serviços de bombeiros, que é o que eu estou te falando. Os serviços de bombeiros, eles funcionam de duas formas, de forma preventiva e de pronto atendimento. Quando a gente fala de forma preventiva, a gente está falando daquela atuação onde o Corpo de Bombeiros ele vai solicitar, através do poder de polícia administrativo, que determinados estabelecimentos cumpram requisitos mínimos, tá? Então, o que que acontece? Nós temos preventivo, que é o que eu vou te falar daqui a pouco, e nós temos de pronto atendimento. Professor, de uma forma simples, o que seria esse pronto atendimento? O pronto atendimento nada mais é do que você atuar naquele serviço de bombeiro do dia a dia, que você vê combate a incêndio, a situação de prevenção balneária com guarda-vidas, salvamento. O meu sobrinho aí até falou uma vez assim: o titio trabalha salvando gatinho e outros animais. Então, enfim, senhores,
Perceba que, quando a gente fala de pronto atendimento, são as situações operacionais do Corpo de Bombeiros. Perceba que no artigo 4º ele fala sobre a atuação preventiva. E essa atuação preventiva, ela se dá de duas formas, através da fiscalização e da educação pública. Como que funciona essa educação pública? Através de palestras, através do Corpo de Bombeiros levar conhecimento para as áreas, escolas, creches, enfim, tá, pessoal? Através de divulgações no nosso próprio site. Já a atividade de fiscalização é aquela atividade onde o bombeiro militar que tem o curso de vistoria, ele vai até os estabelecimentos e verifica se naquele local nós temos extintor, se naquele local existe hidrante, se o hidrante está funcionando. Então, realmente é feita uma fiscalização, uma vistoria minuciosa daquele local. Por que que eu chamo de preventivo? Porque essa fiscalização, ela acontece antes do sinistro se estabelecer. Então, bora fazer um pequeno desenho aqui. Imagine que a gente tem um determinado estabelecimento que vende papel, por exemplo. Você percebe que num local que tem uma quantidade absurda de papel, existe uma probabilidade maior da gente ter fogo, concorda comigo? Um incêndio. Então, o Corpo de Bombeiros, como que ele trabalha inicialmente? Inicialmente, ele vai fiscalizar esse estabelecimento. Fiscalizar. Ele vai solicitar que sejam instalados lá os extintores. Vou botar o triângulo aqui, tá? Apesar de vocês não terem conhecimento disso, mas enfim. O hidrante, que eu vou botar hidrante aqui para vocês verem, tá? E as placas de sinalização, enfim. Perceba que esse trabalho é antes da ocorrência se instalar. E é exatamente por isso que a gente chama de serviço preventivo de fiscalização. Depois que é feita essa fiscalização, o Corpo de Bombeiros emite um documento, que pode ser o CLCB, a gente vai ver isso mais para frente, o AVCB, entre outros, tá? Dependendo do porte, é claro, da empresa e do estabelecimento. Com esse documento, significa que aquele estabelecimento ele está de acordo com a Lei Estadual número 9.234 e com as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros e que ele pode funcionar. Só que, pessoal, perceba, existe a possibilidade da gente ter um incêndio ainda ali? Existe. Situações excepcionais podem acontecer. E se tiver? Aí o Corpo de Bombeiros se instalou fogo. Bora instalar um fogo aqui. Começou a pegar fogo lá na fábrica. O Corpo de Bombeiros vai atuar. E essa atuação dele é de pronto atendimento, tá? Isto é, as equipes vão para campo atuar no combate a incêndio ou emergências que estejam instaladas ali dentro. Beleza? Parágrafo 1º. As atividades de educação pública são realizadas junto à comunidade, por meio de programas sociais, palestras, campanhas, prevenções e outras ações educativas. Então, aqui, a gente já falou, né, dessa parte de prevenção. Eu vou falar um pouquinho para você sobre pronto atendimento. Professor, como que funciona esse pronto atendimento? É aquela função típica. Eu até brinco quando eu estava ministrando aula para os alunos do CFP. Eu dizia o seguinte: o pronto atendimento é aquilo que o bombeiro faz no dia a dia que a população vê. Isto é, ele trabalha no combate a incêndio, salvamento, APH, que é o atendimento pré-hospitalar, que comumente as pessoas que não estão dentro do corpo de bombeiros chamam ambulância, tá? Entre outros, tá, pessoal? Entre outros, guarda-vidas ou salvamento aquático. Porque aqui dentro do salvamento, a gente tem salvamento terrestre, salvamento aquático, salvamento
em poço, salvamento veicular, tem vários tipos de salvamento, tá, pessoal? Então, toda vez que vocês estiverem atuando naquele serviço específico de bombeiros, a gente vai estar falando de uma atuação de pronto atendimento, tá certo? Além disso, o que que eu preciso saber? Eu preciso saber, tá, senhores, que a Lei 9.234 ela vai falar sobre os documentos do Corpo de Bombeiros, que a gente vai deixar para a próxima aula, que a gente vai falar sobre CLCB, o nosso AVCB, enfim, tá bom? Muito obrigado se você gostou desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e até o próximo vídeo.